Primeiro, deixe-me contextualizar para facilitar o fluxo da história. Isso aconteceu há quase 19 anos. Eu tinha quase 13 anos e estava sendo criada pelos meus avós. Vivíamos em uma pequena cidade turística na Flórida. Eles tiveram problemas com suas 2 filhas quando adultas, minha mãe sendo a mais velha, e queriam fazer tudo o que podiam para garantir que eu não acabasse do mesmo jeito. Uma espécie de recomeço, por assim dizer. Então, não é preciso dizer que eles eram muito rigorosos. Minha tia e eu éramos muito próximas. Ela entendia como era ser criada embaixo de uma cúpula de vidro, metaforicamente falando. Meus avós a criaram também, afinal. Sendo que ela era minha única tia, ela sempre se certificava de passarmos tempo juntas e era sempre super legal. Eu ficava na casa dela aos sábados à noite, íamos ao cais e ela me deixava sair com meu namorado da escola, que sempre encontrava maneiras de chegar onde eu estava. Meus avós não faziam ideia dessas atividades, claro. Eu estava apenas passando um tempo de qualidade com minha tia, dando-lhes uma folga. E sempre era bom ter uma figura feminina mais jovem por perto, já que minha mãe nunca estava presente. Uma noite, enquanto estávamos nos divertindo, minha tia conheceu um cara e eles realmente se deram bem. Ele era muito simpático e se apresentou para mim. Ele se chamava Júnior, e a princípio era meio charmoso e um bom conversador. Eles trocaram números depois de um tempo juntos, e então fomos para casa e fomos dormir. Eles acabaram saindo mais algumas vezes, e minha tia parecia realmente gostar de Júnior. Ele a levou para sua casa, apresentou-a a seu pai e mostrou suas terras. Eu vivi nesta cidade por 30 anos, e até hoje não saberia dizer exatamente onde era. Estive lá apenas uma vez. Ele estava ensinando minha tia a atirar. Lembro-me de seu ombro balançando com o impacto do tiro, e ela se surpreendendo. Ele tinha essas roupas estranhas de dança flamenca em seu armário, e tudo parecia inofensivo. Quero dizer, todo mundo tem suas peculiaridades. Talvez cerca de 2 semanas depois, estávamos no cais novamente. Estávamos perto dos telefones públicos, conversando sobre o que deveríamos fazer naquela noite e o que comer. Júnior e minha tia estavam nos seus 30 anos. Por mais que ela me amasse, imagino que havia vezes em que eu atrapalhava. Enfim, estávamos no cais e ele começou a falar sobre como ele tinha analgésicos e até me ofereceu um. Eu recusei, claro, e disse que tinha uma alta tolerância à dor com um grande sorriso. Ele então perguntou se podia ver por si mesmo, garantindo que não iria realmente me machucar, que estava apenas tentando se divertir. Esse desgraçado torceu meu braço até eu ouvir um estalo. Comecei a chorar e ele riu dizendo: "Oh, querida, eu estava só brincando. Você disse que tinha uma alta tolerância. Acho que sou mais forte do que pensei que fosse." Ele pediu desculpas, dizendo que não havia necessidade de arruinar a boa noite que estávamos tendo. Fui ao escritório privado do cais, que meu avô gerenciava, ainda chorando. Minha tia entrou e me disse que também achava aquilo muito errado e que falaria com ele sobre isso. Ela voltou para fora e ele perguntou o que ela estava planejando para aquela noite. Ela disse que não tinha certeza se eu ficaria com ela, com o que acabara de acontecer. Eu estava choramingando para ir para casa. Estava chateada por ela não ter dado um soco nele por ter me machucado. Ele disse que ela deveria encontrá-lo sob a ponte do pôr do sol, às 2 da manhã, do outro lado da cidade. Disse que as estrelas eram lindas e que se ouvisse com atenção, poderia até ouvir os peixes nadando. Disse que adoraria ver isso com ela e que poderiam dançar sob a lua. Todos nós éramos de uma família de pescadores e até moramos em uma cidade de pesca por um tempo. Então atividades de pesca sob uma ponte tarde da noite não necessariamente levantavam bandeiras vermelhas. Se estivesse escuro e tarde, outras pessoas não estariam lá ocupando todos os peixes. Ela disse que talvez e então fomos embora. Decidi passar a noite afinal, mas também convencia a pegar meu namorado, Charlie. Ela ligou para Júnior quando chegou em casa, antes de fazermos nosso arranjo sobre Charlie, e disse que iria, mas que eu estaria com ela. Ele resmungou. Tudo bem, acho que ela pode vir também. Talvez ela se canse e acabe dormindo no carro. Cerca de 1 hora depois de ligar para Júnior, minha tia se sentou comigo e me abraçou, pedindo desculpas pelo que aconteceu com meu braço. Minha tia era uma mulher incrível,
e eu a amava muito. Ela então ligou de volta para Júnior e disse que não se preocupasse, que pegaria Charlie e eu teria meu próprio entretenimento e eles poderiam ter seu tempo juntos. Ele então entrou em uma fúria, começando a xingar sobre como tudo estava complicado agora e que ele só queria um encontro íntimo com ela, não uma maldita reunião familiar. Continuou reclamando sobre não querer ter que cuidar de uma criança de 13 anos e seu namorado de 14 anos. Ele desligou depois de chamá-la de maluca. Confusa, minha tia desligou o telefone e me contou o que aconteceu. Continuamos nossa noite com pizza e PlayStation e as coisas ficaram bem. Ele a ligou algumas vezes mais e continuou aparecendo em casa por algumas semanas, mas minha tia não queria mais nada com ele. Depois de um tempo, ele desapareceu de nossas vidas. Todo o caso durou apenas um mês, se tanto. No geral, essa não foi a experiência mais louca que minha tia teve com um homem. Júnior foi logo esquecido e continuamos com nossas vidas. 2 anos depois, estava quase saindo da escola. Minha tia havia se mudado para uma cidade a cerca de 60 quilômetros de distância. Eu ainda vivia com meus avós, que continuavam tão rigorosos como sempre. Um dia, meu amigo Frank e eu perdemos o ônibus para casa e ligamos para nossa boa amiga do ensino médio, Darla, para nos buscar e nos levar para casa. Depois de andar um pouco, ela tinha uma caminhonete vermelha incrível e eu adorava andar nela, aproveitando a liberdade e o vento. Eles estavam fumando cigarros e rindo enquanto ouviam música. O tempo que eu passaria no ônibus antes da minha parada era o suficiente para passar no drive-thru do Taco Bell. Andamos um pouco antes de voltar para minha vizinhança. Frank morava logo abaixo da minha rua. Nos divertimos muito naquele dia. Ela me deixou primeiro e meus avós saíram imediatamente. Estavam muito confusos ao ver um veículo desconhecido e ainda mais quando viram que eu saí dele. Depois de explicar que perdi o ônibus e que ela era uma amiga mais velha, meus avós agradeceram por me levar para casa. Essa foi a última vez que vi minha amiga. Ela não apareceu para trabalhar nos próximos 5 dias. Assumi que ela havia fugido. Os pais de Darla estavam passando por um divórcio muito desagradável. Meu pai tinha uma nova namorada e a mãe estava muito amargurada com isso, com razão. Era embaraçoso para todas as crianças. A caminhonete dela não foi deixada para trás. Achei que ela tinha se cansado de seus pais agindo como bebês e fugido. Sentia falta dela, mas ela estava em outro nível de liberdade. 16 anos é uma vida completamente diferente de 14. Desejei-lhe bem e talvez estivesse um pouco invejosa por ela ter saído daquela cidade enquanto eu ainda estava lá. Não ouvi nada sobre ela por 2 semanas quando, por volta das 9 horas da noite, meus avós receberam um telefonema e ligaram à TV. O corpo de Darla foi encontrado na floresta. Ela havia sido estrangulada até a morte e simplesmente deixada lá. Não sei nem por quanto tempo. Fiquei devastada. A última experiência que tive com ela foi tão alegre, mas agora estava sobrecarregada de tristeza e horrorizada com o que aconteceu. Ela era tão jovem, mal mais velha que eu. Ela estava prestes a completar 17 anos. Foi um momento muito triste para nossa cidade. A boa e má notícia é que pegaram o cara que fez isso. Ele confessou após surgirem evidências incriminadoras e, durante o interrogatório, também confessou o assassinato de sua namorada, que estava desaparecida há 8 anos. Aparentemente, ele também assassinou o pai, encenando sua morte para parecer um suicídio por enforcamento. Quando mostraram sua foto na tela e disseram seu nome, juro que quase desmaiei. Lá estava, claro como o dia, na tela, me encarando, uma foto de Júnior. Não posso nem imaginar o que teria acontecido se tivéssemos ido à ponte com ele naquela noite. O canal Investigation Discovery fez uma matéria sobre isso alguns anos atrás. Fiquei chocada ao ver isso na TV. As memórias voltaram com força e decidi escrevê-las todas. Tenho uma nova apreciação pela vida agora que sou velha o suficiente para entender o quão perto estive de ser uma vítima de assassinato. Minha tia viveu para fazer novas memórias incríveis comigo. Agora tenho uma vida ótima com meu marido e 3 filhos. Algo que provavelmente nunca teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes naquela noite.
só quero começar dizendo que para tornar esta história mais fácil de entender, vou precisar usar muitos diálogos. Obviamente isso não foi gravado, então essas não são as palavras exatas de ninguém envolvido nesta experiência. Estou apenas tentando contar da melhor maneira possível e acho que vai beneficiar tanto a mim quanto a você se eu usar muitas citações. Apenas tenha em mente que a maior parte disso é parafraseada. Esta será longa, então vamos começar. Escrevi isso às 2 da manhã e estou com coronavírus, então peço desculpas antecipadamente. Isso aconteceu em 2015, quando eu tinha 16 anos e ainda morava na minha cidade natal, uma pequena cidade de praia esquecida no meio do nada, tão remota que provavelmente nem é conhecida pelas áreas ao redor. Basicamente, há apenas 3 coisas que você pode fazer lá como um adolescente: ir ao cinema, nadar ou ir a um lugar patético chamado Miller's Fun Park. É relativamente semelhante a muitos parques recreativos, só que muito pior. Tem um arcade ruim com máquinas de skee-ball quebradas, gaiolas de rebatida que provavelmente não são usadas desde o início dos anos 80, um campo de mini-golfe patético e os karts mais perigosos que você provavelmente já viu na vida. Sério, o Miller's Fun Park fica na beira de um campo. No lado oposto do campo, a cerca de 5 quilômetros de distância, fica a praia, e do outro lado da única rua, há uma floresta. Se nossa cidade estava no meio do nada, o Miller's era praticamente na lua. De qualquer forma, entrando na história, minha prima Emma e eu decidimos, numa noite de verão, que queríamos andar de kart. Eram cerca de 10 da noite, então sabíamos que estaria quase deserto, mas era assim que gostávamos. Eu a peguei na casa dela e fizemos a longa viagem até lá. Quando chegamos e estacionamos no estacionamento quase vazio, saímos do carro e pagamos pelos ingressos dos karts. Não havia ninguém, exceto alguns garotos no arcade e um cara que parecia ter uns 60 anos, sentado em um banco perto das gaiolas de rebatida. Emma e eu não demos atenção e fomos para a pista de kart. Como disse, esses karts eram incrivelmente perigosos. Então a única coisa em que me concentrei foi garantir que não derraparia e capotaria enquanto corríamos pela pista sinuosa. É por isso que não percebi o cara se aproximando da cerca, e porque não o notei nos observando, até pararmos nas pistas após nossa última volta. Ele estava parado do outro lado da cerca, bem onde eu estacionei. Ele me olhou com uma expressão extremamente perturbadora, um sorriso estranho exibido em seus lábios rachados, enquanto seus olhos escuros brilhavam. Consegui retribuir um sorriso desconcertante e entreguei outro ingresso ao cara que estava cuidando dos karts, que claramente estava chapado. Então saímos de novo. Desta vez, não consegui me concentrar. Esse cara assustador estava me dando a pior sensação. Meus olhos continuavam encontrando o caminho para a cerca de metal onde ele estava parado, imóvel, nos observando toda vez que estávamos à vista dele. O que mais me incomodava era que só tínhamos 3 ingressos. Estávamos na penúltima corrida e ele estava parado diretamente ao lado do portão de saída. Eu estava rezando para que ele se movesse antes de terminarmos, mas claro que isso não aconteceu. Nossa última volta veio e foi, e não tive escolha a não ser parar ao lado dele, desabotoar meu cinto de segurança e sair do kart. Olhei para Emma, a alguns metros de distância, tentando ver se ela estava tão assustada quanto eu, mas ela não parecia notar enquanto saltitava até mim, gabando-se de como tinha me vencido nas 2 últimas vezes. Eu mal estava ouvindo. Abri o portão e o cara se colocou na nossa frente assim que estávamos saindo. "Oi", ele disse. Sua voz era seca e cheirava a cigarro. "O que você está fazendo aqui sozinho?" Seus olhos se dirigiram para Emma, que estava olhando para o cara com confusão e irritação. "O quê?" Ela disse, passando pelo portão para ficar ao meu lado. "É tão tarde", disse ele com um tom tão faminto quanto seus olhos. Ele me lembrou uma cobra. "Seus pais sabem que você está fora?" Respondi rapidamente. "Sim, eles estão esperando por nós, na verdade. Então, provavelmente devemos ir." Isso era uma mentira e provavelmente soou como tal pelo meu tom, mas tentei passar por ele de qualquer maneira. Isso não funcionou. Ele agarrou meu ombro para me manter na frente dele. "Não, eu vi vocês entrarem aqui sozinhas." Meu coração caiu no estômago.
Você está indo embora? Posso acompanhá-las até o carro. Ele começou a se aproximar de mim e olhei para Emma em busca de ajuda. Com um movimento rápido, ela me puxou para trás dela e começou a medir o cara. Isso foi bem estúpido, pois éramos pequenas e, embora ela fosse alguns centímetros mais alta do que eu, nenhuma de nós estava perto da altura dele. Esse homem tinha facilmente 2 metros, mas Emma não parecia se importar. Na verdade, estávamos indo para o arcade, ela disse duramente. O namorado dela vai nos encontrar lá. Eu tinha um namorado na época, mas ele não estava vindo. Ele nem estava na cidade, e ela sabia disso. O rosto do cara mudou imediatamente. Seu sorriso desapareceu, e ele agora me olhava com um olhar de irritação, e eu me senti encolher. Namorado? Ele disse grosseiramente. Emma não me deu chance de responder. Ela me pegou pelo braço e me arrastou para o arcade. Os garotos de antes já tinham ido embora e a garota que costumava trabalhar lá não estava em lugar algum. Ainda assim, parecia mais seguro do que lá fora. Corremos para o fundo e nos escondemos atrás da máquina de garras. O que diabos vamos fazer? Deixei meu telefone no carro. Sussurrei. Eu também. Ela disse, tapando o rosto com a mão. Teremos que correr até o carro. Você está louca? Ele provavelmente está esperando por nós no estacionamento. E o cara que cuida dos karts? Podemos pedir para ele nos acompanhar até o carro. Apenas balancei a cabeça. Ele está tão chapado quanto o Everest agora. Não quero arriscar correr até o guichê por nada. Então não temos escolha. Ela se levantou, me puxando com ela. Vamos. Engoli em seco, querendo chorar. Nunca tinha estado tão assustada antes. Havia algo tão perturbador naquele cara lá fora. Saímos do arcade olhando para ver se ele estava por perto. O parque agora estava absolutamente deserto. Emma praticamente teve que me arrastar até a saída. Eu estava olhando em todas as direções, esperando que o cara saísse da floresta ou algo assim e saltasse sobre nós, mas ele não apareceu. Pegue suas chaves, instruiu Emma, e eu as tirei do bolso. Estávamos a cerca de 6 metros do meu carro quando parei de repente. O que foi? Ela sussurrou. Olhei para o carro, as chaves na mão. Foi então que tive a horrível realização de que nunca o havia trancado. Emma, eu não tranquei o carro. O quê? E se... Parei, mas ela sabia o que eu estava tentando dizer. Ela começou a se aproximar do carro e eu a segurei pelo braço para detê-la, mas ela se afastou. Vou só dar uma olhada. Se eu disser para correr, você corre. Sua voz estava baixa. Assenti em resposta. Eventualmente, ela se aproximou o suficiente para ver dentro, mas pelo jeito que ela estava apertando os olhos, sabia que estava escuro demais para ver qualquer coisa. Meu coração estava batendo fora do peito. E se ele estiver lá? E se ele pular? E se ele tentar nos estrangular como nos filmes? Todos esses pensamentos quase abafaram o som inconfundível de sapatos batendo contra o pavimento. Minha cabeça girou instantaneamente, e lá estava ele, correndo em nossa direção a toda velocidade. Gritei como nunca antes e corri para o carro, tentando abrir a porta, e então percebi que o havia trancado. Emma já estava do outro lado, gritando para eu destrancar. Tropecei nas chaves, mas consegui não deixá-las cair enquanto destrancava a porta. Abria e praticamente me joguei dentro. Mal consegui fechar a porta quando ele chegou, batendo com os punhos na janela e gritando incoerentemente. Eu estava soluçando a essa altura e mal consegui trancar as portas quando ele tentou abrir a maçaneta com toda a força. Emma estava gritando para eu ir. E, em meio às lágrimas, enfiei a chave na ignição e dei ré. Ele ainda estava nos perseguindo e gritando enquanto eu dava ré no estacionamento e acelerava o mais rápido que podia. Eu estava dirigindo como se ainda estivesse em um kart, mas não me importava. Mal conseguia ver a estrada através das lágrimas, e Emma teve que agarrar o volante várias vezes para nos impedir de bater, antes que eu recuperasse a compostura. Dirigimos a pelo menos 60 quilômetros acima do limite de velocidade, o caminho todo até minha casa. Não contamos aos nossos pais sobre o que aconteceu e, olhando para trás, gostaria de ter contado, porque obviamente havia algo errado com aquele cara.
mas estávamos com medo do que eles poderiam dizer ou fazer. Acho que achamos que eles nos culpariam de alguma forma. Então ficou um segredo entre mim e Emma. É algo que nem falamos até meses após o encontro horrível. É seguro dizer que nunca mais voltamos ao Miller's Fun Park. Se eu tenho alguma palavra final, é que peço a todos que tenham muito cuidado ao sair à noite. Isso foi algo muito traumático para mim, e algo que nunca é discutido em minha casa. Eu estava conversando com minha mãe sobre isso na outra noite e ela ainda não disse muito.